essa é a Hora do Enem, trazendo sempre o conteúdo top que todo estudante precisa aqui na TV Escola. Então, bora botar o nosso programa de estudos em dia, porque estamos quase no mês de outubro, hein, galera? Quer ficar mais tranquilo? É só se aplicar um pouquinho mais e acompanhar nossos conteúdos que você vai ficar muito bem na foto. Veja os destaques dessa quarta-feira. No programa de hoje, a entrevista é com o professor de filosofia Marden Moura, com o assunto como a filosofia pode auxiliar na educação na redação. Vale a pena conferir. Na teleaula do dia, Eulande Vieira traz um importante conteúdo de língua portuguesa. O tema é linguagem oral e cartaz. E vamos abrir o Janela do Enem para a estudante de Direito Larissa Goulart de Matos, direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, vem comigo, galera, porque está na sua hora, a Hora do Enem. E no bate-papo de hoje, vamos conversar sobre filosofia e redação com o professor direto do Ceará, Fortaleza, Marden. Tudo bem? Bem-vindo, professor! Tudo bem! Gratidão por estar aqui mais uma vez participando desse programa tão importante que acessibiliza, conteúdos de bastante relevância para os alunos de todo o Brasil. Com certeza, muito bem-vindo novamente, professor. Vamos falar um pouquinho de redação e filosofia, até para ter um pensamento, de repente, um pouco mais crítico aí para a redação e dar algumas dicas. Exatamente. Eu trouxe aqui algumas dicas, de repertório acerca de redação que você pode utilizar, em alguns textos que são propostos, a fim de melhorar a competência argumentativa que é tão exigida na redação. Lembrando que eu não sou especialista em redação, sou professor de filosofia, embora nos últimos anos eu sempre faço Enem pela instituição pela qual eu trabalho aqui em Fortaleza, e as minhas notas de redação, elas sempre vêm numa boa crescente, As últimas aí sempre estão acima da casa dos 900 pontos. Não sou especialista, mas como gosto de escrever, e como tenho um bom repertório, como consigo argumentar com algum tipo de coerência, as notas, elas sempre estão nessa casa, e é pensando nisso, sem ser especialista, mas trazendo aqui essa esfera de repertório para vocês, que a gente está aqui para proporcionar algumas dicas, ok? Com certeza, até porque acima de 900 já é muito bom. É muito bom, exatamente. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber é que se a gente levar em consideração as provas do Enem, a redação é aquela que tem o maior grau de importância. Por quê? Porque é uma prova que, se você conseguir colocar em prática aquilo que você trabalha ao longo do ano, a sua nota ela é muito maximizada. E a gente vê aí que a gente consegue ter 1000 em redação, quando a gente não consegue ter 1000 em matemática, quando a gente não consegue ter 1000 em ciências humanas, ciências da natureza e linguagens, Então, a redação é, sim, a prova mais importante, é a prova que você tem que conseguir colocar ali naquele texto algo que você treinou ao longo do ano, e, para isso, a filosofia ela pode te auxiliar por 3 motivos. Primeiro, a filosofia ela serve de repertório, e esse repertório ele vai te ajudar na hora da tua escrita na redação. Professor, como? Vamos pegar o exemplo do último tema de redação que caiu no Enem de 2020, que aconteceu neste ano de 2021. A proposta ela trazia para o aluno uma discussão sobre o acesso ao cinema. E aí você precisa ter um repertório a partir do qual você consiga ter uma visão crítica e uma escrita crítica do texto proposto. Para isso, você precisa diluir o comando e ter um repertório claro. E o repertório que eu gostaria de te apresentar para isso seria justamente o repertório da Escola de Frankfurt. Foi o repertório que eu particularmente utilizei na minha redação do Enem de 2020, que aconteceu neste ano de 2021. A Escola de Frankfurt é uma escola de teóricos que desenvolvem o que nós chamamos de indústria cultural e desenvolvem também um conceito de cultura de massa. Ora, você consegue linkar isso com a proposta de redação
no momento que você olha para a redação e percebe nos textos motivadores a ideia de que o acesso à cultura por meio do cinema, ela é possibilitada a alguns em detrimento de outros. A Escola de Frankfurt, ela entraria no repertório da tua redação, te auxiliando a ver e a argumentar a partir dos pressupostos teóricos dessa escola, do porquê de existir um acesso privilegiado de alguns ao cinema em detrimento de outros. Você conseguiria ver isso nos textos motivadores apenas com a noção de que são poucas cidades no Brasil que nós temos salas de cinema. Por que será? A Escola de Frankfurt, ela nos daria ali um eixo argumentativo que poderia nos fazer justamente criar uma argumentação sólida e coerente para que quando o corretor pegasse a redação, ele dissesse, opa, esse aqui sabe o que está falando. E qual seria esse eixo argumentativo? Seria justamente você dizer, por que que existem salas de cinema apenas em algumas cidades? Isso seria justamente respondido pela Escola de Frankfurt, levando em consideração o lucro, porque cinema, ele tem um determinado gasto, e ele também, por investir, por gastar numa produção, seja ela qual for, ele visa uma lucratividade. Então, se você observar, as salas de cinema dispostas, né, nas cidades do Brasil, elas são salas em que geralmente as pessoas têm mais condições socioeconômicas para poder acessar esse instrumento de cultura. Agora, então, a primeira coisa... Desculpa, pode falar. Agora, professor, é muito importante você estar ligado na atualidade, né, do que está acontecendo no Brasil, ler notícias e pegar um pouco desse repertório de filosofia de grandes pensadores. Com certeza, né? Você estar ligado às atualidades é muito importante, mas eu sempre digo o seguinte, né? Quando você tem uma boa visão de mundo, você consegue minimamente articular essa visão de mundo que você tem com a proposta que está sendo colocada na hora da redação e com aquilo que nós chamamos de repertório. Quando você consegue criar uma harmonia, uma sincronização na escrita entre esses três fatores, com certeza a tua argumentação ela vai te gerar a nota máxima. Isso é muito importante. Muito bom, exatamente. Usar esses três fatores para você ter, né, um argumento aí rico para você utilizar na redação. Professor, eu quero te agradecer muito a presença aqui na Hora do Enem, dando essas dicas valiosas. Tá certo, eu que agradeço, contem sempre comigo para o que precisar. Grande satisfação estar aqui nesse projeto maravilhoso que, como eu disse, auxilia tantos alunos aí, né, no nosso Brasil e, acima de tudo, democratiza, né, o acesso ao conhecimento. Grande abraço para todo mundo que está acompanhando. Com certeza. Obrigada pela sua participação. Gente, esse é o professor Madem Lopes, direto de Fortaleza, Ceará, dando várias dicas aqui na Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site que está aqui abaixo. O curso é bem intuitivo, prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E na aula de hoje, o nosso querido Lande Vieira vai falar sobre língua portuguesa, linguagem oral e cartaz. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Bonjour, monsieur. Je suis Anne Mélier. E hoje teremos um programa de língua portuguesa. Pode parar, entendeu? Que o programa é sério e vocês ficam colocando esse cara aí cheio de oui, que não fala nem português, não fala nem inglês, nem francês, não fala nada pra fazer abertura, entendeu? Isso aí é esculhambação. E tenho dito.
Deselegante. Rodez la vinheta. Hora do Enem no ar e hoje a gente fala dela, a mais bela de todas, a língua portuguesa. Ó, lembrando que se você quiser assistir os outros programas de língua portuguesa, tem tudo lá no nosso site, hein? tvescola.org.br ou no nosso canal youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve lá no canal, hein? Agora sim, vem pra cá, professora Marilúcia Corel. Chega mais, tudo bem, Como é que professora? você está, querido? Bom te ver Tudo bem. novamente. Muito bom te ver, professora. Mais um desafio? Com certeza. Professora, a primeira questão de hoje tem a ver com a linguagem oral. Pode parecer assim abstrato, mas tem tudo a ver com a filosofia do Enem, tô certo? Sim, porque estamos lidando com a nossa maior ferramenta e é a forma que nós utilizamos desde sempre para nos comunicar. Então, mesmo que se pense em algo um tanto filosófico, na prática, conhecer a oralidade, reconhecer as diferenças, as possibilidades, são questões importantes para, inclusive, não termos um preconceito que a gente chama de preconceito linguístico. Então, quando eu olho para a oralidade, quando eu olho para a prática da fala, eu preciso entender que há diversidade e que ela completa, ela acrescenta, ela transforma, ela nos faz crescer. Afinal, professora, quais são as principais características desse tipo de linguagem? Nós temos muitas, mas vamos dar uma chegadinha ali no quadro para observarmos algumas? Bora! Muito bem. A primeira característica que eu destaco é a questão do uso de recursos extralinguísticos. O que seria isso? Percebe que o tempo inteiro eu estou falando e usando minhas mãos. Sim. Nós temos esse costume. O que seriam esses recursos? Seriam os gestos, as expressões que complementam aquilo que eu estou falando, né? Quando a gente escreve, a gente perde muito disso, daí a necessidade de deixarmos tudo muito claro para que o leitor não tenha dificuldade de entender qual é o meu objetivo na fala. Enquanto aqui no diálogo, né, olho no olho, você percebe se eu estou sendo irônica, se eu não estou sendo, se eu estou sendo séria, se eu estou rude, né, ou se eu estou feliz. Então, a oralidade ela também é composta por essas questões gestuais, por esses recursos que complementam a fala. Também tem a questão da espontaneidade e a informalidade. No texto escrito, como ele exige recursos e uma clareza e uma objetividade, a gente precisa ter um olhar mais atento, um cuidado na escrita, coisa que na fala, às vezes, apenas uma interjeição, às vezes uma expressão comum da sociedade já basta para dar conta daquilo que eu desejo falar. Sim. Né? Obviamente que seria até um pouco de redundância, mas a aproximação entre o locutor e o interlocutor facilita, porque estamos de frente um para o outro e aí a gente consegue interromper, a gente consegue voltar tipo de atrás, dúvida tirar também. dúvida. Se você percebe que o que você foi dito não foi bem compreendido, então você para e diz, deixa eu explicar direitinho, e é no mesmo time, né? Diferente da escrita. Você vai lá na sua rede social, escreve uma frase. Isso é comum acontecer. E aí começa, puxa, que grossa, ai, que não sei o quê. E às vezes você só fez um comentário super simples. Mas como a escrita exige um cuidado, uma atenção maior, pode ocorrer dificuldades de interpretação que na fala, na oralidade, eu consigo resolver com muita facilidade. Perfeito. Tá? E, por fim, a interferência do contexto. A gente vai ver diferentes posturas, diferentes expressões, diferentes vocábulos, diferentes maneiras de agir ou de reagir, dependendo de onde essa fala está acontecendo. Então, por exemplo, na praia, você vai ter um linguajar mais tranquilo, mais despojado, mas se você está dentro de uma sala de aula, por exemplo, então você já pensa direitinho como é que você vai falar com um professor. Então, o contexto também faz com que você use a oralidade de maneira diferenciada.
Perfeito. Então, depois dessa revisão, bora para a questão? Bora para a questão. Bora. Tá aí, ó. Questão 115 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. Então, antes de ler o texto, vá primeiro ao enunciado, porque depois, na leitura, você já vai buscar essa resposta. Então, o enunciado diz: a escrita e a oralidade, nas diversas culturas, cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta que, nas sociedades indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou. Então, o que eu vou procurar nesse texto, né? Eu preciso saber qual é o objetivo que foi destacado no texto em relação à oralidade desse grupo social indígena brasileiro, né? Perfeito. E aí nós temos 5 opções. Logo no início do texto, nós vamos ter dicas para essa resposta. As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma tradição de transmissão oral. Sejam as histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos e guerras recentes ou antigos, sejam as histórias de ficção, como aquelas da onça e do macaco. De fato, as comunidades indígenas nas chamadas terras baixas da América do Sul, o que exclui as montanhas dos Andes, por exemplo, não desenvolveram sistemas de escrita como os que conhecemos, sejam alfabéticos, como a escrita do português, sejam ideogramáticos, como a escrita dos chineses ou outros. Somente nas sociedades indígenas com estratificação social, ou seja, já divididas em classes, como foram os astecas e os maias, é que algum tipo de escrita surgiu. A história da escrita parece mesmo mostrar claramente isso, que ela surge e se desenvolve, em qualquer das formas, apenas em sociedades estratificadas, sumérios, egípcios, chineses, gregos, etc. O fato é que os povos indígenas do Brasil, por exemplo, não empregavam um sistema de escrita, mas garantiram a conservação e continuidade dos conhecimentos acumulados, das histórias passadas e também das narrativas que sua tradição criou, através da transmissão oral. Eis um trecho importantíssimo que complementa lá o início do que o texto afirma. Todas as tecnologias indígenas se transmitiram e se desenvolveram assim, e não foram poucas. Por exemplo, foram os índios que domesticaram plantas silvestres e, muitas vezes, venenosas, criando o milho, a mandioca, a macaxeira, o amendoim, as morangas e muitas outras mais, e também as desenvolveram muito. Por exemplo, somente do milho criaram cerca de 250 variedades diferentes em toda a América. Como é que se sabe isso? Pelo que se foi dito de geração em geração. Ela diz a conservação, na letra A, né? E a valorização dos grupos detentores de certos saberes. E na letra B, a preservação e a transmissão dos saberes e da memória cultural dos povos. Eu digo que essas duas estão muito próximas. Sim. As outras, se observarmos, elas se distanciam um pouquinho do objetivo, né? Nós vamos chegar à conclusão que a opção mais completa seria a letra B. Porque a gente precisa entender que até hoje há sociedades, há grupos que sobrevivem só com a oralidade. Entendi. E como é que elas perpassam ou elas transmitem as suas tradições, as suas culturas, as suas crenças? Pela fala, pelo contar, pelo narrar. Então, por muito tempo, o que nós tivemos e o que a oralidade ofereceu foi a preservação e a transmissão desses saberes, de geração em geração. E, obviamente, que isso traz a preservação também da memória desse povo. Então, a resposta mais completa seria a letra B. Então, a opção correta, preservação e a transmissão dos saberes e da memória cultural dos povos. Sem essa oralidade, sem esse saber transmitido, nós não teríamos, inclusive, muitos saberes que constroem a nossa sociedade hoje. Perfeito. Então, confirmadíssimo, na opção B. Agora, a linguagem oral já servia para o pessoal se comunicar. Então, para que criar a escrita, professora? Na verdade, foi uma necessidade que foi observada e, de alguma maneira, foi sendo desenvolvida. Como o texto da questão falou, algumas comunidades começaram a desenvolver para facilitar o comércio, para facilitar o registro de situações, e muitas coisas sobreviveram por conta da escrita, porque povos foram destruídos, mas
ficaram registros, e esses registros nos trazem ainda um passado que nós não conhecemos. Hoje a escrita, ela nos facilita porque ela, hoje sempre na realidade, ela amplia a possibilidade daquele texto ser reconhecido ou conhecido, passado, transmitido. Então, a escrita hoje é uma outra ferramenta que nos ajuda, além da comunicação, a perpetuar pensamentos, histórias, culturas, costumes. Então, na realidade, são dois instrumentos importantíssimos e que a gente precisa usar, dependendo da situação, ou só da oralidade, ou também a oralidade e a escrita. Professora, a gente já falou hoje sobre a linguagem oral. E agora vamos falar de um gênero textual que não utiliza apenas da linguagem escrita, o cartaz. Professora, explica pra gente o cartaz, quais são as características? O cartaz ele pretende sempre chamar a atenção do leitor para informar, para alertar, para convencer em relação a algum assunto, em relação a algum tema, pode ser inclusive para convencer a comprar alguma coisa ou participar de uma campanha, né? Então, o cartaz ele é muito utilizado, às vezes, nas próprias revistas impressas. Aí a gente teria um cartaz grandão que seria o outdoor, né? Que é um elemento que chama atenção para uma determinada temática, para um determinado assunto, e que é importante o leitor, né, a pessoa, o indivíduo, observar, entender o que está acontecendo. Professora, eu estou vendo que tem uns elementos ali destacados no quadro. A gente pode ir lá dar uma olhada? O primeiro elemento que eu observo aqui é que o cartaz ele não precisa ser, como você disse, composto por palavras. Ele pode ser composto por palavras e imagens. Daí o uso da linguagem verbal e não verbal. E aí a gente precisa observar também que, como ele quer convencer, quer chamar atenção, tem que ser algo muito que impacte, que impressione, que chame atenção, que salte aos olhos. Né? Então, você tem a conjugação da linguagem escrita e também verbal e não verbal, obviamente. Perfeito. Né? O uso do verbo imperativo, isso principalmente em propaganda, né? Compre, faça, veja, observe. O uso do verbo no imperativo é fundamental porque dá a sensação de que eu estou falando, aquele cartaz está falando para você, né? E que é necessário e é preciso uma urgência, ou que aquilo de fato é muito importante. Quase então, uma ordem. Quase uma ordem, né? Então, o uso do imperativo é muito presente nesse tipo de gênero, né? Obviamente que, como eu quero chamar a atenção, eu tenho que usar de criatividade. E aí entra toda uma produção de imagem, de como que as imagens e as palavras vão aparecer nesse cartaz, né, nesse padrão. E aí você vai usar do conhecimento do povo de programação, de arte, né? De quem gosta de computador, aí, de montar coisas. E a criatividade ela é fundamental para chegar-se a esse objetivo. E aí, obviamente, que tem a preocupação estética. Que cores vou usar? Qual o tamanho? Qual o melhor espaço? Qual a melhor forma? Qual a melhor imagem? Né? E aí, para que fique belo, chamativo e chegue ao objetivo que é convencer você a fazer alguma coisa. Depois dessa revisão, professora, bora partir para a questão? Vamos lá. Questão 131 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação. Professora, tá contigo. Não sei se acontece contigo, mas inicialmente duas coisas se destacam. Primeiro é a palavra tuberculose, que aparece bem grande, né? E a imagem. E é uma imagem sequenciada de como que essa doença, né, ela afeta, ou como que ela se manifesta, o que ela pode fazer, né? Então você automaticamente, você olha a imagem, você entende que é uma situação grave, uma situação difícil, né, e que é algo que precisa ser observado. Então, vamos analisar. Logo de cara, você tem um nome bem grande e ele diz: tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta.
Então, ele faz a associação da imagem com essa informação. Sim. Esse cartaz, ele está querendo informar sobre uma doença grave. E aí ele vai dizendo, já começa dizendo, essa doença se manifesta por alguns sinais e que você tem que estar alerta. Fique alerta. E lá embaixo, quanto antes de você tratar, mais fácil curar. Procure Ó, o imperativo. uma unidade de saúde. E aí, o tratamento não pode ser interrompido, é direito seu garantido pelo SUS e a fonte de onde foi tirada essa imagem. Vamos então ao enunciado. Entre as funções de um cartaz está a divulgação de campanhas. E aí a gente percebe que aqui é uma campanha para a prevenção da tuberculose. Para cumprir essa função, as palavras e as imagens desse cartaz estão combinadas de maneira a. Qual é o objetivo desse cartaz? Então vamos às opções. Evidenciar as formas de contágio da tuberculose. Em momento algum a gente percebe como que isso acontece. Existem sinais, mas não a forma de contágio. Mostrar as formas de tratamento da doença. Ele vai até dizer que o tratamento não pode ser interrompido, que é preciso que se procure o médico. Que é um direito seu. Que é um direito seu, mas não fala da forma de tratamento. Discutir os tipos da doença com a população, ele nem diz que tem mais de um tipo de tuberculose. Né? Então, vou pular. Vamos para E. Combater os sintomas da tuberculose? Também não. Ele está dizendo para você ir procurar ajuda caso perceba esses sinais. Então, a opção... Até toca, professora, só uma observação. Até toca ali na tosse. Ele fala da tosse por mais de 3 semanas. Mas não diz como você vai combater esse sintoma. Ele vai dizer, procure o médico. Pode ser uma tossezinha de alergia, mas pode ser algo mais grave. Né? E aí a opção correta seria a letra D. Alertar a população em relação à tuberculose. Né? Essa doença é uma doença grave, ela dá sinais... Quanto antes você procurar um médico, melhor, e você precisa ter muitos cuidados. Então, a resposta D é a opção correta para essa questão. Até aquilo que você falou, né, professor? Já tem tuberculose grande para chamar atenção, então alertar tá até na frente, assim, de cara, né? Se fosse numa rede social, estaria até brilhando. Estaria pescando, música e tudo mais. Bom, então a opção correta, D. Sim. Alertar a população em relação à tuberculose. De que outras formas o Enem pode cobrar esse conteúdo? Histórias em quadrinhos, que vai trabalhar a questão de linguagem verbal e não verbal, e aí interpretação, né? Nós podemos usar charges, que também é um gênero até um pouquinho mais delicado, porque ele trabalha com um contexto, e aí se você não sabe do que está acontecendo, fica até difícil de compreender a ironia ou a situação, a crítica, né? Então, você tem muita questão da história em quadrinhos, das charges, não só de cartazes, mas também propagandas. E eu tinha esquecido de um detalhe. Por exemplo, se você vai trabalhar matemática, gráficos, você tem linguagem verbal e não verbal. Mapas, linguagem verbal e não verbal. Estatísticas, né, que também podem vir em gráficos, ou tabelas, né? Linguagem verbal e não verbal. Então, na realidade, essa questão de linguagem verbal e não verbal, ela pode trabalhar a ideia da interdisciplinaridade. Não é só uma questão de textos ligados à língua portuguesa, né, ou contextualizados, né, nessa disciplina. Ela perpassa a todas as outras disciplinas. Então, é importante a gente ter atenção para ligar o que está sendo dito e o que está sendo mostrado. Né? Interpretar não é só escrito. Não, também a imagem. A imagem vai complementar aquilo que está sendo dito. Como esse cartaz. Você percebe, ele está falando do sinal, que é a tosse, e você vê o personagem, né, aquela pessoa, agindo como se ela estivesse tossindo. Isso chama atenção. Lembrando que todos esses gêneros têm suas funções e suas características. Claro. Então, por exemplo, uma história em quadrinho, uma tirinha, você tem uma narrativa, você tem personagens, né, e tem um início, meio e fim, normalmente. Já a charge é um texto que critica,
ou alerta, né? Ou normalmente uma questão social, uma questão política e tal. Né? Já o cartaz quer te convencer a alguma coisa ou quer te informar. Então, cada gênero ele vai ter um objetivo, ele vai ter características específicas, às vezes características que se repetem num gênero ou outro, mas cada um tem o seu objetivo bem claro. Vale a pena revisar, né, professor? Sim, tem um tema importante de ser revisado. E hoje, no nosso Janela do Enem, vamos receber direto de Porto Alegre, Larissa Goulart. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, é contigo? Também, graças a Deus. Larissa, bem-vinda à Hora do Enem, no Janela do Enem, que a gente recebe estudantes de todo o Brasil para compartilhar as experiências nesse período de prova. Obrigada, é um prazer estar aqui. Larissa, como tem sido a sua preparação? Então, eu acredito que depois do primeiro ano que a gente faz o Enem a sério, a gente começa a dar uma melhorada, a gente começa a analisar a prova de outra forma. Então, esse ano está sendo mais tranquilo. Eu ainda tenho dificuldade em algumas matérias que eu tinha no passado, mas eu já tenho uma boa base. Então, eu comecei a ver mais o que eu tinha dificuldade mesmo. Então, nessa reta final, eu realmente estou estudando o que mais cai, o que eu tenho mais dificuldade, o que eu não entendi até o momento. E principalmente as questões que eu errei ano passado por falta de atenção, por nervosismo na prova. Agora você passou para o Enem, começou a cursar uma faculdade de Direito e desistiu. Me conta um pouquinho dessa história. Então, eu passei numa faculdade aqui da minha cidade. Eu achei que, por não ser a faculdade que eu queria, não ia ter problema, porque era o curso que eu queria, o curso que eu gosto, é o curso que eu me identifico há muito tempo. Mas isso não aconteceu. Eu acabei não gostando da metodologia da faculdade, não gostando do campus do dia que eu fui lá. Achei meio bagunçado. E acabei desistindo, larguei a faculdade nos primeiros 2 meses e comecei a estudar de novo para o Enem, porque eu percebi que acaba que a gente tem muito tempo para perder, assim, querendo fazer as coisas mais rápido, querendo ter pressa nas nossas decisões. E aí, justamente, seus pais te apoiaram. Como que foi essa decisão? Sim, os meus pais me apoiaram. Eles acharam, na verdade, foi precipitado eu ter entrado na primeira faculdade que eu passei, porque eu sou a primeira filha deles a entrar na faculdade, né? Então, eles acharam meio precipitado, eles acharam que eu entrei mais por querer ser um orgulho para eles do que realmente por ser uma decisão minha. Então, eles me apoiaram, falaram que tudo bem, que mais um ano ia fazer diferença na minha vida para quem tinha muitos anos na frente. Muito bom. Agora, você costuma assistir a TV Escola, que eu tô sabendo. Sim. O que você acha da nossa programação, do nosso conteúdo aqui na Hora do Enem? Então, a gente acaba achando que por ser gratuito as coisas são ruins, meio desleixadas. Eu tinha esse pensamento, então eu nunca tinha assistido. Eu admito que eu nunca tinha assistido. Então, um dia eu tava num grupo do WhatsApp, que eu tenho muitos grupos de WhatsApp para ajudar em estudos, e uma aluna falou, uma das integrantes do grupo, deu a recomendação. E eu perguntei se não era muito básico, assim, se eu conseguiria realmente acompanhar mesmo já tendo a base. E ela falou que sim, e realmente me ajudou muito. Quando eu assisto mais para as coisas que eu tenho dificuldade mesmo, porque normalmente que eu não tenho dificuldade, eu acabo deixando mais de lado para mais perto da prova. E assistir assim o programa já ali na TV, no notebook e tal, me ajuda muito na questão de até mesmo de procrastinação. Então, eu acho que todo mundo tinha que dar essa chance para a TV Escola, porque realmente ajuda muito, me ajudou muito em matérias, até mesmo de humanas, que eu achava que eu era boa, mas eu percebi que eu estava deixando muita coisa de lado. Muito bom. E essa rede de amizade é importante também. Sim, sim, é importante ter pessoas que apoiam a gente, estão ali, e até mesmo vivendo o mesmo caminho que a gente, porque às vezes outras pessoas de fora, elas não entendem
os estudos, está sempre ocupado, está sempre estudando, está sempre fazendo prova antiga do Enem, e essa rede de apoio de pessoas que já passaram por isso ou estão passando por isso, acaba que é muito importante para estimular a gente e para a gente não desistir, continuar empurrando o estudo até o final e estudar um mês antes da prova. Com certeza. Larissa, quero te agradecer demais pela participação aqui na Hora do Enem. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer é meu te receber aqui, está sempre muito bem-vinda no nosso programa. Muito obrigada. Gente, Larissa Goulart, direto de Porto Alegre, participando do Janela do Enem. E por hoje é só, pessoal, mas antes de dizer tchau, vou te lembrar do seguinte: para vitaminar ainda mais seus estudos, tem o nosso curso intensivo multiplataforma, tá tudo lá no site, eu tenho certeza que vale muito a pena e vai te ajudar bastante. E fim de semana tem maratona, aos sábados a partir de 1 da tarde, domingo começa às 6 da manhã. Temos ainda o nosso canal no YouTube para ninguém perder nenhum conteúdo. Mande sugestões, tire dúvidas e participe conosco do Janela do Enem. Mande tudo isso para o nosso WhatsApp e para aumentar ainda mais a nossa conexão, marque a gente nas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Novembro, gente, está chegando, o tempo passa voando, hein, galera? Então, vamos cuidar da nossa saúde, com alimentação em dia e o sono também sempre nos horários regulados. Assim a gente evita aquele cansaço do dia seguinte, sabe? Aquele que pode prejudicar a gente nos estudos. E vamos também botar um dia os conteúdos para você conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Eu tô fechada com vocês e não abro mão disso. Gente, obrigada pela companhia de vocês sempre aqui na Hora do Enem. Amanhã tem muito mais conteúdo para vocês. Bons estudos, um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau!